Olá, o meu nome é Lorenzo Benedetti. Tenho 71 anos e durante 35 anos fui diretor do Instituto São Carlos em Milão, Itália. Vi milhares de estudantes passar pelos meus corredores. Presenciei tragédias familiares, sucessos acadêmicos, fracassos dolorosos e tudo o que possam imaginar numa escola. Mas o que vou contar-vos hoje destruiu completamente tudo o que eu pensava saber sobre a realidade, sobre o possível e sobre os limites da mente humana. A 5 de outubro de 2006, exatamente uma semana antes da sua morte, um aluno de 15 anos chamado Carlo Acutis entrou no meu escritório sem bater a porta. Isso já era estranho, porque o Carlo era o rapaz mais educado e respeitoso de toda essa escola. Mas o que ele me disse nos 3 minutos seguintes deixou-me paralisado na minha cadeira, incapaz de me mexer, incapaz de respirar corretamente. Diretor Benedetti, disse-me com aquela calma sobrenatural que sempre tinha. Hoje faltaram 3 alunos à aula. Marco Fontana, Júlia Esperança e Pietro Lombardi. O senhor pensa que estão doentes, mas não é assim. Os 3 estão em suas casas a chorar porque ontem à noite os seus pais disseram-lhes que se vão divorciar. Os 3 na mesma noite, a mesma decisão. Precisam de ajuda, diretor. Precisam que alguém lhes diga que não é culpa deles. Irmão, irmã, eu fiquei gelado. Não tínhamos recebido nenhuma chamada dessas famílias. Não havia forma alguma de o Carlos saber isso. Mas o mais aterrador foi o que aconteceu quando liguei para as 3 famílias para verificar. As 3 mães começaram a chorar ao telefone. As 3 confirmaram que tinham tomado a decisão de se divorciar na noite anterior. As 3 perguntaram-me o mesmo. Como soube, diretor? Não dissemos a ninguém. E eu não tive resposta, porque a única resposta possível era que um rapaz de 15 anos tinha visto algo que nenhum ser humano deveria poder ver. Esse foi o primeiro milagre que presenciei de Carlo Acutis, mas não foi o último. Durante os 7 dias seguintes até a sua morte, a 12 de outubro, fui testemunha de coisas que desafiaram toda a minha compreensão do mundo. E hoje, depois de guardar silêncio durante 19 anos, finalmente vou contar tudo o que vi, tudo o que ouvi, tudo o que mudou a minha vida para sempre. Permitam-me recuar um pouco para que entendam quem eu era antes de conhecer verdadeiramente o Carlo Acutis. Em 2006, eu tinha 52 anos e estava há 20 anos como diretor do Instituto São Carlos. Era um católico morno, daqueles que vão à missa aos domingos por tradição familiar, mais do que por convicção profunda. A minha esposa Francesca era muito mais devota do que eu. Ela rezava o rosário todas as noites. Tinha imagens de santos em toda a casa e dizia-me sempre que eu precisava de abrir os olhos da alma. Eu amava-a profundamente, mas secretamente pensava que a sua fé era um pouco exagerada. Dizia a Francesca: Deus tem coisas mais importantes para fazer do que ouvir os nossos pequenos problemas. Ela apenas sorria e continuava a rezar. O meu trabalho como diretor era administrativo, político, burocrático. Lidava com pais furiosos, professores exaustos, orçamentos insuficientes e adolescentes hormonais que pensavam que o mundo lhes devia tudo. Conhecia o Carlo Acutis de nome porque os professores falavam dele constantemente. Ele é diferente, diziam. Há algo especial nesse rapaz. Mas eu tinha 800 alunos sob a minha responsabilidade. Não tinha tempo para prestar atenção especial a nenhum. A primeira vez que realmente notei o Carlo foi em setembro de 2006, apenas um mês antes da sua morte. Eu chegava cedo à escola, geralmente às 6h30 da manhã, para rever papéis antes que começasse o caos do dia. Uma manhã, enquanto caminhava para o meu escritório, vi uma figura sentada nos bancos do pátio interior. O sol mal estava a nascer e as sombras ainda cobriam a maior parte do espaço. Aproximei-me pensando que era algum aluno problemático que tinha passado a noite fora de casa. Mas era o Carlo Acutis, sentado perfeitamente imóvel, com os olhos fechados e as mãos juntas sobre o colo. Estava a orar. Não com os lábios a moverem-se freneticamente, como algumas pessoas fazem, mas num silêncio absoluto que irradiava paz. Fiquei a observá-lo durante quase 5 minutos sem que ele notasse a minha presença. Havia algo no seu rosto que não consigo descrever com palavras. Era como se ele estivesse noutro lugar completamente diferente, como se o seu corpo estivesse naquele banco, mas o seu espírito estivesse a conversar com alguém que eu não conseguia ver. Quando finalmente abriu os olhos e me viu, não se sobressaltou. Simplesmente sorriu e disse: Bom dia, diretor. Que manhã bonita Deus nos ofereceu. Essa interação pareceu-me estranha, mas esquecia rapidamente, submerso nas responsabilidades do dia. No entanto, a partir desse momento, comecei a notar coisas sobre o Carlo que antes tinha ignorado. Notava que ele chegava sempre antes de qualquer outro aluno. Notava que durante o almoço, enquanto outros rapazes jogavam futebol ou falavam de videojogos, o Carlo sentava-se com os alunos que pareciam mais sozinhos, os marginalizados, aqueles que ninguém mais queria como companhia.
Notava que os professores o tratavam de forma diferente, não com favoritismo, mas com algo parecido ao respeito que normalmente se reserva aos adultos. A professora de religião, Sra. Martini, disse-me uma vez: Diretor, esse rapaz sabe mais de teologia do que eu. Faz perguntas que me deixam sem resposta. É como se tivesse estudado durante décadas, mas só tem 15 anos. Eu assenti educadamente, mas não lhe dei maior importância. Era um bom aluno. Era só isso. Um rapaz piedoso numa escola católica. Nada sobrenatural. Nada extraordinário. Que equivocado estava eu. Que cego fui durante todo esse tempo, porque o extraordinário estava mesmo à frente dos meus olhos e eu era demasiado mundano para o reconhecer. O dia 5 de outubro de 2006 começou como qualquer outra quinta-feira. Cheguei às 6h30, revi e-mails, assinei documentos, preparei a agenda para uma reunião com o Conselho de Pais. Às 8h15, tocou a campainha e os corredores encheram-se do ruído familiar dos adolescentes. Às 10h30 estava no meu escritório, a rever os relatórios de assiduidade quando a minha secretária, a Sra. Colombo, bateu à porta. Diretor, há um aluno que quer vê-lo. Diz que é urgente. Antes que eu pudesse responder, o Carlo Acutis apareceu na porta. O seu rosto estava sério, mais sério do que alguma vez o tinha visto. Não havia sinal do seu sorriso habitual. Os seus olhos castanhos tinham uma intensidade que me fez sentir desconfortável, como se pudesse ver através de mim, para além da minha carne, até algo que nem eu mesmo conhecia. Diretor Benedetti, disse entrando sem esperar convite. Preciso falar com o senhor sobre 3 alunos que estão a sofrer muito neste momento. A Sra. Colombo olhou para mim confusa. Fiz-lhe um sinal para que nos deixasse a sós. Quando a porta se fechou, o Carlo sentou-se em frente à minha secretária com uma calma que contrastava com a urgência que tinha expressado segundos antes. Carlo, disse-lhe com o tom profissional que usava com todos os alunos. Do que se trata? Há algum problema de bullying que eu deva saber? Ele negou com a cabeça lentamente. Não é bullying, diretor, é algo pior. É dor invisível. O tipo de dor que os adultos não veem, porque as crianças aprendem muito rápido a escondê-la. Inclinei-me para a frente, intrigado apesar do meu ceticismo. Explica-te, por favor. O Carlo respirou fundo antes de falar. Hoje faltaram 3 alunos. Marco Fontana do 3º A, Júlia Esperança do 2º B e Pietro Lombardi do 3º C. O senhor provavelmente pensa que estão doentes. A secretária tem registradas chamadas das mães a reportar gripe ou mal-estar estomacal. Mas não é verdade, diretor. Nenhum dos 3 está doente fisicamente. Eu franzi a testa. Efetivamente, tinha visto esses nomes no relatório de ausências. Então, por que faltaram? O que o Carlo me disse a seguir mudou a minha vida para sempre. Porque ontem à noite, em 3 casas diferentes de Milão, 3 casais tomaram a mesma decisão: divorciar-se. As 3 crianças ouviram as discussões. As 3 choraram a noite toda. As 3 culpam-se a si mesmas. Fiquei em silêncio por vários segundos, processando o que acabara de ouvir. A minha primeira reação foi incredulidade total. Carlo, isso é impossível. Como poderia saber algo assim? Essas famílias não têm nenhuma ligação entre si. Vivem em bairros diferentes. Não frequentam a mesma paróquia. O Carlo olhou-me diretamente nos olhos sem pestanejar. Sei porque Deus me mostrou, diretor. Esta manhã, durante a minha oração, antes do amanhecer, senti uma urgência muito forte no meu coração. Vi os rostos do Marco, da Júlia e do Pietro. Vi as suas lágrimas. Vi a dor que estão a carregar neste momento, sozinhos nos seus quartos, pensando que se tivessem sido melhores filhos, os seus pais continuariam juntos. Recostei-me na minha cadeira, dividido entre a compaixão por um aluno que claramente tinha uma imaginação muito ativa e a irritação por estar a perder tempo com fantasias religiosas. Carlo, aprecio a tua preocupação pelos teus colegas, mas não posso agir com base em visões. Preciso de fatos concretos. A expressão do Carlo não mudou. Então ligue para as famílias, diretor. Verifique o que lhe estou a dizer. Se estiver enganado, pedir desculpa publicamente. Mas se tiver razão, essas 3 crianças precisam de ajuda hoje, não amanhã. Havia algo na sua voz, uma certeza absoluta que não correspondia a um adolescente de 15 anos. Contra o meu melhor juízo, peguei no telefone e marquei o número da família Fontana. A mãe atendeu. Senhora Helena Fontana? A voz dela soava rouca, como se tivesse estado a chorar. Senhora Fontana, sou o diretor Benedetti do Instituto São Carlos. Ligava para perguntar como está o Marco. Houve um silêncio longo do outro lado. Depois ouvi um soluço abafado. Como soube, diretor? Ainda não dissemos a ninguém.
O meu coração começou a bater mais rápido. Saber o que, senhora? O meu marido e eu decidimos separar-nos ontem à noite. O Marco ouviu tudo. Não saiu do quarto desde então. Não comeu nada. Só chora e diz que é culpa dele. Que se tivesse sido um melhor filho... A voz dela quebrou-se completamente. Olhei para o Carlo, que continuava sentado à minha frente com aquela calma impossível. As minhas mãos começaram a tremer. Senhora Fontana, vou enviar a nossa psicóloga escolar à sua casa esta tarde. Por favor, diga ao Marco que nada disto é culpa dele. Desliguei o telefone sentindo que o chão se movia sob os meus pés. Uma coincidência, disse a mim mesmo. Tem de ser uma coincidência. Marquei o segundo número. A família Esperança. O pai atendeu. Senhor Roberto Esperança? A voz dele era fria, distante. A voz de um homem que está a tentar manter o controle enquanto o seu mundo desmorona. Diretor Benedetti, aconteceu alguma coisa na escola? Não, senhor Esperança. Só ligava para verificar como está a Júlia. Outro silêncio longo. Alguém lhe disse alguma coisa? A Júlia falou com alguém? Não, senhor. É apenas um acompanhamento de rotina. Ouvi-o suspirar pesadamente. A minha esposa e eu vamos divorciar-nos. Decidimos ontem à noite depois de meses de discussões. A Júlia estava a ouvir atrás da porta. Quando a descobrimos, saiu a correr para o quarto, gritando que ela tinha causado todos os nossos problemas. Não conseguimos acalmá-la desde então. A minha esposa queria levá-la ao psicólogo, mas a Júlia recusa-se a sair da cama. Fechei os olhos. 2 em 2. Isto já não podia ser coincidência. Senhor Esperança, vamos ajudá-los. A nossa psicóloga escolar entrará em contato hoje mesmo. Quando desliguei, não consegui olhar para o Carlo. As minhas mãos tremiam visivelmente. O suor corria pela minha testa, apesar de o escritório estar frio. Faltava uma chamada. A família Lombardi. Marquei o número sentindo que cada botão pesava toneladas. Atendeu uma voz jovem. Uma criança. Olá! Era o Pietro, o aluno ausente. A voz dele soava destruída, vazia, como se algo fundamental se tivesse partido dentro dele. Pietro, sou o diretor Benedetti. Os teus pais estão em casa? O pai foi-se embora esta manhã com uma mala. A mãe está no quarto a chorar. Dizem que se vão divorciar e que não é minha culpa. Mas eu sei que é minha culpa, porque discutiam sempre por causa das minhas notas e sobre quanto tempo passo a jogar videojogos, e se eu tivesse sido melhor aluno, talvez. A voz dele quebrou-se em soluços. Pietro, disse-lhe tentando manter a minha voz firme. Ouve-me com muita atenção. Nada disto é culpa tua. Os problemas dos adultos são problemas de adultos. Tu és um bom rapaz e mereces ser feliz. Estás a ouvir-me? Só ouvi choro do outro lado. Pietro, vou enviar alguém para te ajudar hoje. Não estás sozinho. A escola está aqui para ti. Quando desliguei, fiquei a olhar para o telefone durante o que pareceu uma eternidade. 3 em 3. 3 famílias destruídas na mesma noite. 3 crianças a sofrer em silêncio. E um rapaz de 15 anos que sabia tudo sem que ninguém lhe tivesse dito nada. Finalmente levantei o olhar para o Carlo. Ele continuava sentado exatamente na mesma posição, com as mãos a descansar sobre os joelhos, observando-me com uma expressão de compaixão infinita. Não havia triunfo no seu rosto, não havia satisfação por ter demonstrado que tinha razão. Só havia amor. Um amor tão puro e tão profundo que me fez sentir nu, exposto, como se todas as minhas máscaras profissionais tivessem sido arrancadas de golpe. Como? Foi a única coisa que consegui dizer. A minha voz soava estranha, distante, como se viesse de outra pessoa. Como soubeste tudo isto, Carlo? Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se considerasse a sua resposta cuidadosamente. Diretor, o senhor acredita em Deus? A pergunta apanhou-me desprevenido. Sim. Suponho que sim. Sou católico. Mas acredita realmente? Acredita que Deus está vivo, que nos ouve, que fala conosco, que intervém nas nossas vidas? Senti-me envergonhado pela minha resposta honesta. Acredito que Deus existe, mas não sei se intervém diretamente nas coisas pequenas do dia a dia. O Carlo sorriu suavemente. Essas 3 crianças não são coisas pequenas, diretor. São filhos de Deus que estão a sofrer e Deus ouve cada lágrima que cai. Esta manhã, continuou o Carlo, estava-se a orar no meu quarto antes de vir para essa escola. Rezo sempre pelos meus colegas, pelos professores, pelo senhor também, diretor. Peço que Deus me mostre onde há dor para poder ajudar. E hoje, enquanto rezava, senti algo muito forte no meu coração. Foi como se Deus pusesse 3 nomes na minha mente: Marco, Júlia, Pietro.
Vi os seus rostos a chorar. Senti a sua dor como se fosse a minha própria. E soube, com uma certeza que não consigo explicar com palavras humanas, que estavam a sofrer a mesma tragédia ao mesmo tempo. Eu ouvia-o de boca aberta, incapaz de processar o que estava a ouvir. Carlo, isso soa a telepatia ou algo assim. Não soa católico. Ele negou com a cabeça. Não é telepatia, diretor, é oração. Quando realmente nos abrimos a Deus, quando deixamos de lado o nosso ego e as nossas distrações, Ele pode mostrar-nos coisas. Não porque sejamos especiais, mas porque Ele quer usar as nossas mãos para consolar, as nossas vozes para alentar, os nossos corações para amar. Eu sou apenas um instrumento. O mérito é de Deus, não meu. Havia uma humildade tão genuína nas suas palavras que me era impossível duvidar da sua sinceridade. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela. Precisava de processar o que acabara de experienciar. Lá fora, o sol de outubro brilhava sobre o pátio da escola. Alunos caminhavam entre aulas rindo, falando, alheios ao drama que se desenrolava no meu escritório. Tudo parecia normal, comum, previsível, mas eu sabia que o meu mundo acabara de mudar irreversivelmente. Carlo, disse sem me virar. Isto acontece-te frequentemente? Receber informação assim do nada? Ouvi a sua voz tranquila atrás de mim. Às vezes. Nem sempre é tão claro. Às vezes sinto apenas uma urgência de orar por alguém sem saber exatamente por quê. Outras vezes recebo imagens ou palavras durante a adoração eucarística. Jesus fala comigo de diferentes maneiras, dependendo do que preciso de saber para ajudar. Virei-me para olhar para ele. E nunca te enganaste? Nunca pensaste que Deus te dizia algo que acabou por ser falso? O Carlo pensou por um momento. Tive momentos de confusão onde não tinha a certeza se era Deus a falar-me ou a minha própria imaginação. Por isso, verifico sempre. Por isso vim falar consigo hoje, em vez de agir sozinho. A humildade é importante. Não posso assumir que tudo o que penso vem de Deus. Voltei para essa minha cadeira sentindo-me um homem diferente daquele que tinha chegado nessa manhã. Numa questão de minutos, a minha fé morna tinha sido abalada até aos alicerces. Este adolescente à minha frente tinha demonstrado algo que nenhum sermão, nenhum livro de teologia, nenhuma discussão filosófica tinha conseguido nos meus 52 anos de vida, que Deus é real, que está ativo, que comunica conosco de maneiras que desafiam toda a explicação racional. Carlo, disse finalmente, obrigado por vires a mim com isto. Vou certificar-me de que esses 3 alunos recebam toda a ajuda de que precisam. Ele assentiu com um sorriso que iluminou o seu rosto. Obrigado, diretor. Sabia que podia confiar no senhor. Levantou-se para sair, mas na ombreira da porta parou e virou-se. Diretor Benedetti, posso dizer-lhe mais uma coisa? Claro, Carlo. A sua esposa Francesca tem razão. O senhor precisa de abrir os olhos da alma. Deus tem planos muito grandes para si, mas primeiro precisa de deixar de duvidar. E com isso saiu do meu escritório, deixando-me paralisado pela segunda vez em 10 minutos, porque eu nunca tinha mencionado ao Carlo o nome da minha esposa e definitivamente nunca lhe tinha contado o que ela me dizia sempre sobre abrir os olhos da alma. Irmãos, o que vos contei na primeira parte foi apenas o começo. O Carlo Acutis saiu do meu escritório nesse dia 5 de outubro de 2006, deixando-me completamente destruído. Não destruído no sentido negativo, mas destruído como se destrói uma parede velha para construir algo novo e melhor. Aquele rapaz de 15 anos tinha demolido em 10 minutos todas as certezas que eu tinha construído durante 52 anos de vida. Fiquei sentado no meu escritório durante quase 1 hora, incapaz de me mexer, incapaz de continuar com o meu dia normal. Como podia rever orçamentos depois do que acabara de presenciar? Como podia preocupar-me com horários de aulas quando acabava de ver evidência direta de que Deus existe, de que fala, de que usa adolescentes como instrumentos da sua vontade? Nessa noite cheguei a casa diferente. A minha esposa Francesca notou imediatamente. Lorenzo, o que se passa? Parece que viste um fantasma. Olhei-a fixamente durante vários segundos antes de responder. Francesca, hoje um aluno de 15 anos disse-me o teu nome sem que eu jamais lhe o tivesse mencionado. Disse-me exatamente o que tu sempre me dizes sobre abrir os olhos da alma. A minha esposa deixou cair o prato que estava a segurar. Contei-lhe tudo. As 3 famílias, os 3 divórcios, as 3 chamadas telefônicas que confirmaram cada palavra do Carlo. Contei-lhe sobre a sua calma sobrenatural, sobre os seus olhos que pareciam ver para além do visível, sobre a certeza absoluta com que falava de Deus como se fosse o seu amigo mais próximo. A Francesca ouviu em silêncio, com lágrimas a correr pelas faces.
Quando terminei, ela tomou as minhas mãos entre as suas e disse: Lorenzo, esse rapaz é um santo. Não sei como explicar, mas o que me estás a descrever é o que os místicos chamam de conhecimento infuso. É informação que Deus deposita diretamente na alma sem que passe pelos sentidos normais. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Conhecimento infuso? Isso existe realmente? A Francesca assentiu. Santa Teresa de Ávila descreveu-o. São João da Cruz também. É raro, muito raro, mas existe. Lorenzo, precisas de prestar muita atenção a esse aluno. Deus está a mostrar-te algo importante através dele. Nessa noite, pela primeira vez em décadas, rezei o rosário completo junto da minha esposa. Não por obrigação nem por hábito. Rezei porque finalmente entendia que havia alguém a ouvir do outro lado. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida profissional. Coordenei com a psicóloga escolar para visitar as 3 famílias em crise. O Marco, a Júlia e o Pietro receberam apoio imediato graças ao aviso do Carlo. Os 3 regressaram às aulas gradualmente durante a semana seguinte. Os 3 procuraram o Carlo especificamente para lhe agradecer, embora nenhum soubesse exatamente o que ele tinha feito para os ajudar. Mas enquanto isto acontecia, eu observava o Carlo com olhos completamente novos. Via-o chegar todas as manhãs antes de qualquer pessoa, sentar-se no mesmo banco do pátio, orar com aquela quietude perfeita que agora me parecia sagrada em vez de estranha. Via-o durante o almoço, rodeado sempre dos alunos mais vulneráveis, aqueles que outros ignoravam. Via-o nos corredores a cumprimentar cada pessoa pelo nome, perguntando genuinamente como estavam. E comecei a notar algo mais que antes tinha ignorado. O Carlo estava doente. A pele dele tinha uma palidez que não era normal. Havia olheiras sob os olhos. Às vezes via-o apoiar-se na parede como se lhe custasse manter-se de pé. Mas nunca se queixava, nunca pedia atenção, continuava a sorrir, continuava a servir, continuava a orar. Na segunda-feira, 9 de outubro, 4 dias depois da nossa conversa no meu escritório, o Carlo veio ver-me novamente. Desta vez bateu a porta antes de entrar. Diretor Benedetti, tem um momento? Convidei-o a entrar, notando imediatamente que parecia pior do que nos dias anteriores. O rosto estava mais pálido, quase acinzentado. Os movimentos eram mais lentos, como se cada passo exigisse um esforço enorme. Carlo, sentes-te bem? Pareces doente. Ele sorriu com aquela paz que eu já reconhecia como a sua marca distintiva. Estou bem, diretor, só um pouco cansado. Mas não vim falar de mim. Vim despedir-me. O meu coração parou por um segundo. Despedir-te? Vais mudar de escola? O Carlo negou suavemente com a cabeça. Não, diretor. Vou para casa. A minha verdadeira casa. Deus mostrou-me que o meu tempo aqui está a acabar. Provavelmente não regressarei às aulas depois desta semana. Olhei-o sem compreender completamente. Carlo, do que estás a falar? Estás doente? Os teus pais foram ao médico? Ele sentou-se à frente da minha secretária exatamente como tinha feito 4 dias antes. Tenho leucemia, diretor. Diagnosticaram-me ontem, mas eu já sabia há semanas. O ar saiu dos meus pulmões como se me tivessem dado um murro no estômago. Leucemia, Carlo? Mas há tratamentos, há esperança. A medicina avançou muito. Ele levantou uma mão suavemente para me deter. Diretor, não estou assustado, nem sequer estou triste. Ofereci o meu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. Ofereci a minha vida pela conversão dos pecadores. Esta doença não é uma tragédia. É a minha oferenda final a Jesus. As lágrimas começaram a cair pelas minhas faces sem que eu pudesse controlá-las. Aqui estava um adolescente de 15 anos a enfrentar uma sentença de morte, a consolar-me a mim em vez de procurar consolo. Carlo, consegui dizer com a voz quebrada. Como podes estar tão tranquilo? Não tens medo de morrer? Ele inclinou a cabeça pensativamente. Diretor, o senhor tem medo de ir para casa depois de um longo dia de trabalho? Tem medo de encontrar-se com as pessoas que mais ama? Para mim, a morte é exatamente isso. É ir para casa. É encontrar-me finalmente com Jesus cara a cara, sem o véu da fé. Esperei este momento toda a minha vida. Por que teria medo do melhor dia da minha existência? Eu não tinha resposta para essa pergunta. A minha teologia superficial, a minha fé de domingo, as minhas orações mecânicas não me tinham preparado para este nível de certeza sobrenatural. Carlo, disse limpando as lágrimas, por que vieste dizer-me isto a mim? Mal nos conhecemos realmente. Ele sorriu com calor. Porque Deus mostrou-me que o senhor tem um papel importante a desempenhar, diretor. Depois de eu partir, o senhor vai ser testemunha. Vai contar o que viu.
Vai ajudar a que a minha história chegue a pessoas que precisam de a ouvir. Por isso lhe revelei o das 3 famílias. Precisava que o senhor soubesse, sem dúvida alguma, que Deus é real e que fala através de pessoas comuns. Fiquei em silêncio a processar as suas palavras. Deus mostrou-te tudo isso sobre mim? O Carlo assentiu. Vi que o senhor vai viver muitos anos mais. Vi que a sua fé se vai transformar completamente. Vi que vai falar de mim em lugares que nem sequer pode imaginar agora. E vi mais uma coisa que precisa de saber. Inclinou-se para a frente com urgência nos olhos. A sua esposa Francesca tem um problema no coração que os médicos não detetaram. Ela precisa de fazer um exame completo antes do fim do ano. É importante, diretor, muito importante. O meu sangue gelou. A Francesca? A minha esposa tem um problema de coração. Ela sente-se perfeitamente bem. O Carlo olhou-me com compaixão. Ainda não há sintomas visíveis, mas está lá. Por favor, confie em mim como confiou quando lhe falei das 3 famílias. Leve-a ao cardiologista. Insista que lhe façam todos os exames possíveis. Se o detetarem a tempo, viverá muitos anos mais junto de si. Eu tremia da cabeça aos pés. Numa questão de minutos, este rapaz moribundo tinha me revelado a sua própria morte, o meu futuro como testemunha da sua história e uma doença oculta na minha esposa. Era demasiado, era absolutamente demasiado para processar. Carlo, sussurrei. Quem és tu realmente? Ele sorriu com uma doçura que me partiu o coração. Sou apenas um rapaz que ama Jesus, diretor. Não sou ninguém especial. Qualquer pessoa pode fazer o que eu faço se estiver disposta a esvaziar-se de si mesma e deixar-se encher por Deus. A santidade não é para uns poucos escolhidos, é para todos os que dizem sim. Levantou-se lentamente com evidente dificuldade. Tenho de ir para a aula agora. Quero aproveitar cada momento que me resta com os meus colegas. Caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se uma última vez. Diretor Benedetti, mais uma coisa. Quando eu morrer, não chore por mim. Celebre. Estarei mais vivo do que nunca e estarei a interceder pelo Senhor, pela sua esposa, por esta escola, por todos os que me conheceram. A morte não é o fim. É apenas o começo da verdadeira vida. E foi-se embora. Essa foi a última vez que vi o Carlo Acutis a caminhar pelos corredores da minha escola. Na quarta-feira, 11 de outubro, recebi uma chamada da sua mãe, a senhora Antônia Salzano. O Carlo tinha sido hospitalizado de emergência. A leucemia era agressiva, fulminante. Os médicos não davam esperanças. Ela ligava-me porque o Carlo tinha pedido especificamente que me avisassem. Diz que o senhor entenderá, disse-me Antônia com a voz destroçada. Diz que o senhor sabe por que é que isto está a se acontecer. Nessa noite não consegui dormir. Fiquei acordado a orar. Realmente a orar pela primeira vez na minha vida adulta. Não com palavras vazias, mas com todo o meu ser. Deus, dizia uma e outra vez. Se o Carlo tem razão, se realmente o vais levar contigo, por favor dá-lhe paz, e por favor ajuda-me a entender. Ajuda-me a ser a testemunha que ele disse que eu seria. Na quinta-feira, 12 de outubro de 2006, às 6h45 da manhã, o Carlo Acutis morreu no Hospital São Gerardo de Monza. Tinha 15 anos, 5 meses e 9 dias de vida. Recebi a notícia por telefone enquanto me preparava para ir para a escola. Caí de joelhos no meu quarto a soluçar como não chorava desde que era criança. A Francesca correu para o meu lado, abraçando-me sem entender o que se passava. Lorenzo, o que aconteceu? Quem morreu? O Carlo, consegui dizer entre soluços. O aluno de quem te falei. Foi-se embora, Francesca. Foi para casa. A minha esposa chorou comigo. Ela nunca tinha conhecido o Carlo pessoalmente, mas através das minhas histórias tinha aprendido a amá-lo. Choramos juntos durante quase 1 hora. Depois levantei-me, lavei a cara e fui para a escola, porque era isso que o Carlo teria querido. Ele teria querido que eu continuasse a servir, continuasse a amar, continuasse a ser testemunha. Nesse dia reuni todos os professores e alunos no auditório. Contei-lhe sobre o Carlo, sobre a sua fé, sobre o seu amor por Jesus e por cada pessoa que conhecia. Muitos choraram. Alguns que nunca tinham prestado atenção ao Carlo agora lamentavam não o ter conhecido melhor. Mas todos, absolutamente todos, sentiram que algo sagrado tinha passado pela nossa escola. O funeral do Carlo foi a 15 de outubro, na igreja de Santa Maria Segreta, em Milão. Eu assisti juntamente com a Francesca, ainda a processar tudo o que tinha vivido nas últimas 2 semanas. A igreja estava completamente cheia. Havia centenas de pessoas, muitas das quais eu não conhecia, alunos, professores, famílias do bairro, pessoas que o Carlo tinha ajudado de maneiras que ninguém mais sabia. Durante a missa, algo extraordinário aconteceu.
Quando o sacerdote elevou a hóstia durante a consagração, senti uma presença na igreja que não consigo descrever com palavras. Era como se o próprio ar se tivesse tornado mais denso, mais carregado de algo invisível, mas completamente real. Olhei à minha volta e vi que outros também o sentiam. Rostos de assombro, lágrimas de pessoas que não estavam tristes, mas sim sobrecarregadas por algo que superava a sua compreensão. E então senti um cheiro, um aroma doce, como rosas misturadas com algo que não consigo identificar, que encheu toda a igreja. Não vinha das flores do altar, não vinha de nenhuma fonte visível. Simplesmente estava lá a envolver-nos a todos como um abraço celestial. A Francesca apertou a minha mão. Lorenzo, sussurrou. Sentes este cheiro? Eu só conseguia sentir, incapaz de falar. Depois do funeral, enquanto as pessoas se dispersavam, aproximei-me dos pais do Carlo para expressar as minhas condolências. A Antônia Salzano reconheceu-me imediatamente. Diretor Benedetti, disse-me abraçando-me. O Carlo falou muito do senhor nos seus últimos dias. Disse que o senhor era muito importante. Disse que Deus tinha planos especiais para si. Andrea Acutis, o pai, apertou-me a mão com firmeza. O Carlo deixou algo para si, disse-me. Escreveu uma carta 2 dias antes de morrer. Pediu-nos que lhe a entregássemos pessoalmente. Entregou-me um envelope branco com o meu nome escrito na caligrafia do Carlo. As minhas mãos tremiam enquanto o recebia. Obrigado. Foi tudo o que consegui dizer. Nessa noite, sozinho no meu escritório, abri a carta. Era uma única página escrita à mão. Querido diretor Benedetti, começava. Se está ali a ler isto, significa que já estou em casa com Jesus. Não esteja triste por mim. Estou mais feliz do que jamais fui na terra. Quero agradecer-lhe por acreditar em mim quando lhe falei das 3 famílias. Sei que não foi fácil para si, um homem de razão e lógica, aceitar algo tão sobrenatural. Mas o senhor confiou e, graças a essa confiança, 3 crianças receberam a ajuda de que precisavam. A carta continuava. Diretor, tenho mais algumas coisas para lhe dizer. Primeiro, não se esqueça de levar a sua esposa Francesca ao cardiologista. É urgente. Segundo, nos próximos anos vão acontecer coisas que o senhor não vai entender. O meu corpo não se vai decompor normalmente. Vão abrir um processo na igreja sobre a minha vida. Vão declarar-me beato e depois santo. Sei que isto soa impossível vindo de um rapaz de 15 anos, mas é o que Deus me mostrou. E o senhor diretor vai fazer parte de tudo isto. Vai dar testemunho do que viu. Vai contar a história das 3 famílias. Vai ajudar a que a minha mensagem chegue a pessoas em países que o senhor nem sequer visitou. Tudo isto vi em oração. E tudo isto se vai cumprir. Tive de parar porque as lágrimas nublavam a minha visão. Este rapaz, morrendo de leucemia aos 15 anos, tinha escrito sobre a sua própria beatificação e canonização como se fossem factos consumados. Era demasiado. Era absolutamente incrível. Mas depois do que tinha presenciado com as 3 famílias, já não podia descartar nada do que o Carlo dizia. Continuei a ler. Finalmente, diretor. Quero que saiba que vou continuar a orar pelo Senhor desde o céu. Cada vez que sentir uma paz inexplicável, saiba que estou a interceder. Cada vez que encontrar força quando pensava que não lhe restava nenhuma, saiba que estou a pedir a Jesus por si. Não estamos separados, apenas estamos em divisões diferentes da mesma casa do Pai. Com amor eterno, Carlo. Guardei essa carta como o tesouro mais precioso da minha vida e comecei a fazer exatamente o que o Carlo me tinha pedido. Levei a Francesca ao cardiologista na semana seguinte. Ela protestou dizendo que se sentia perfeitamente bem, mas eu insisti. Os exames revelaram uma anomalia cardíaca congênita que nunca tinha sido detetada. Os médicos disseram que se não a tivessem encontrado, a Francesca provavelmente teria sofrido um infarto fatal dentro dos próximos 2 anos. Graças à detecção precoce, puderam tratá-la com medicamentos e monitorização regular. Hoje, 19 anos depois, a minha esposa continua viva e saudável. O Carlo salvou-lhe a vida a partir do seu leito de morte. Os anos seguintes foram exatamente como o Carlo os tinha descrito na sua carta. Em 2013, a igreja abriu oficialmente o processo de beatificação de Carlo Acutis. Em 2018, exumaram o seu corpo e encontraram-no incorrupto, preservado de maneira inexplicável após 12 anos. Em 2020, foi declarado beato depois de se verificar um milagre no Brasil. E a 27 de abril de 2025, Carlo Acutis foi canonizado como santo pelo Papa Francisco. O rapaz de 15 anos que entrou no meu escritório sem bater a porta agora é venerado por milhões de pessoas em todo o mundo. E eu, Lorenzo Benedetti, agora com 71 anos, dediquei as últimas 2 décadas da minha vida a fazer exatamente o que o Carlo previu.
Ser testemunha. Falei em igrejas, escolas, conferências, programas de rádio e televisão. Contei a história das 3 famílias centenas de vezes. Mostrei a carta que o Carlo me deixou a investigadores do Vaticano que verificaram a sua autenticidade. Viajei para países que nunca imaginei visitar, incluindo o México, a Colômbia, a Argentina e a Espanha, partilhando o testemunho do que vi e experienciei durante esses 7 dias de outubro de 2006. Cada vez que conto esta história, vejo o mesmo processo que eu vivi refletido nos rostos de quem escuta. Primeiro o ceticismo, depois a curiosidade, depois o assombro e finalmente as lágrimas. Porque a história do Carlo não é só sobre ele, é sobre todos nós. É a demonstração de que Deus continua ativo no nosso mundo, que continua a falar através de pessoas comuns, que continua a fazer milagres para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Carlo ensinou-me que a santidade não requer fazer coisas extraordinárias, requer fazer coisas ordinárias com amor extraordinário. Requer estar disponível, requer dizer sim quando Deus chama, mesmo quando não entendemos completamente para que nos está a chamar. Irmão, irmã, se estás a ver este vídeo hoje, não é coincidência. O Carlo disse-me uma vez que Deus orquestra encontros divinos constantemente, mas a maioria das pessoas está demasiado distraída para os notar. O facto de teres chegado até aqui, até o final do meu testemunho, significa que há algo que Deus te quer dizer através desta história. Talvez estejas a passar por uma crise familiar como o Marco, a Júlia e o Pietro. Quero que saibas que não é culpa tua. Talvez estejas a enfrentar uma doença como o Carlo enfrentou a leucemia. Quero que saibas que o teu sofrimento tem propósito, mesmo quando não o consegues ver. Talvez sejas como eu era antes de conhecer verdadeiramente o Carlo. Um crente morno, um católico de domingo. Alguém que acredita em Deus de maneira abstrata, mas nunca espera ver a sua mão ativa na vida cotidiana. Quero que saibas que Deus está mais perto do que imaginas. Está à espera que abras os olhos da alma, como a Francesca sempre me dizia, como o Carlo me demonstrou com factos inegáveis. Hoje convido-te a fazer o que eu fiz nessa noite depois do meu primeiro encontro com o Carlo. Ora de verdade, não com palavras vazias, mas com o teu coração aberto. E prepara-te, porque quando Deus encontra alguém disposto a ouvir, responde sempre. Que São Carlo Acutis interceda por ti e pelos teus. Que o seu exemplo te inspire a viver cada dia como se fosse o último. Porque, como ele dizia, todos nascemos originais, mas muitos morrem como cópias. Não sejas uma cópia. Sê o original que Deus desenhou. Obrigado por ouvires o meu testemunho. Carlo Acutis, rogai por nós.